Muito bem, estamos então chegando para mais uma de nossas edições, né, dos Yuga Sutras. Nós estamos no Sutran de número 52, 52º Sutran, e nós estamos dando assim, né, a continuidade ao tema relacionado a Pranayama. Vamos fazer um destaque, nós vamos também, né, mencionar algo, né, ainda no 53º Sutra, nós vamos mencionar algo referente ainda a Pranayama, né? Nós vamos dentro desse assunto. Mas esse assunto hoje, o 52, ele vem de uma forma muito oportuna, né? Tirar algumas dúvidas, falar sobre alguns pontos específicos. Ele aproveita também para poder encerrar, né, de certo modo, algumas questões que ainda relacionam-se ao tema. E nesta importante colocação, né, nessa exposição de Patanjali, Taimni também aproveita para vir trazer uma luz, né, uma determinada luz, trazer o seu ponto, trazer uma posição muito importante para que não haja dúvidas. Evidentemente que Taimni coloca esse ponto, né, para que nós não nos percamos, né, não haja uma forma de nós imaginarmos coisas errôneas ou até mesmo fazer interpretações, né, erradas, né, ou criar conceitos, né, impróprios dentro de cada um de nós. Então, o Sutra de número 52, ele vem trazer um ponto muito positivo sobre tudo isso. Ele é muito pequeno a leitura, né? Uma leitura que não chega a dar uma flor de rosto, né? Se resume-se em 3 parágrafos para poder finalizar aí este assunto. Até mesmo o Sutra de número 53 é apenas um parágrafo, né? É apenas um parágrafo que ele vem fazer todo um destacamento em cima desse tema, tá? Então o que é importante nós salientarmos para vocês, baseando-se em cima do Sutra de número 52, o 52º Sutra, é a importância, né, de uma preparação muito adequada para todos esses pontos, tá? Eu acho que quando nós estivermos com todos os embasamentos do yoga devidamente aplicados, os alicerces do yoga devidamente colocados, né? Cada alicerce no seu devido local, com a sua devida profundidade, muito bem instalado, aí sim você pode ingressar, né, para colocar a casa do verdadeiro Pranayama, né? Pranayama são já, como falado, esses exercícios, né? Nós já comentamos sobre eles aqui, já fizemos as narrativas sobre eles, já destrinchamos esse assunto, mas ele, né, ele traz uma alteração, né, no Pranamaya Kosha, né, e ele também traz uma alteração muito forte em todo o nosso corpo, né, o nosso corpo vital, né, o nosso corpo energético, esse corpo que está, né, numa subcamada do corpo físico, e é um corpo muito sutil, muito leve, muito luminoso, muito colorido, né, no qual algumas pessoas falam como aura, outras pessoas dizem assim, olha como você está, né, hoje com uma luminosidade de tal cor, você está com as cores tais, você está vibrando as cores, nas tonalidades das cores, né, tais. Então tudo isso quer mostrar quem está fazendo as devidas irradiações, os devidos brilhos, as devidas luminosidades é esse corpo. Esse corpo ele está mais ou menos, como é descrito para nós, a uma camada de alguns centímetros, né, de distância do corpo físico, né, e ele interpenetra também este corpo físico, fazendo com que haja, né, dentro do próprio corpo físico uma interação para que haja toda uma vitalidade, né, todo um caminho de condições vitais, né, de energias vitais, de condicionamentos vitais, para que haja o próprio funcionamento, né, o próprio funcionamento das camadas corpóreas, né, das camadas físicas. Então é um corpo que traz uma sutilidade, mas também uma presença tão importante, né, tão importante para que haja as camadas de funcionamento, né? E a partir do momento que nós então começamos a fazer os trabalhos, né, de respiratórios, mas com o intuito de mover energias dentro desse campo, atuar com energias dentro desse campo, evidentemente, nós vamos começando a obter não somente a visão
plena dessas cores, né? Nós vamos começando a vê-las, vamos começando a trabalhá-las, né? Mas como nós vamos começar também a ter o conhecimento de como conduzi-las, como dominá-las, como gerenciá-las. Claro que, evidentemente, né, no início de tudo nós temos que passar por um trabalho de purificação, adequação, né, uma adequação à metodologia, ao método empregado, à forma, né, o modus operandi e, acima de tudo, né, um domínio pleno, né, e largo conhecimento de como atuar com tudo isso. Então é por si só uma escola de ensinamento, é por si só uma verdadeira e grandiosa escola que traz um manancial muito grandioso de ensinamento. Primeiramente, ao passar, né, por esses primeiros estágios, começa também os primeiros contatos com a purificação, né? Essas vias, elas interpenetram o nosso corpo físico, elas estão dentro do nosso corpo não denso, né? Elas estão interpenetrando todos os nossos órgãos, mas são canais, né? Tem canais que têm de ser desobstruídos, purificados, para que essas correntes possam circular, né, com maior tranquilidade, como era para sempre ser, né? Canais livres, desentupidos, para que possa haver um trabalho, né, um alinhamento, né, dessas energias. Não vai dar, meu anjinho, não dá. Nós estamos agora trabalhando. Fique aqui, ó. Para que haja um alinhamento, né? Para que haja um movimento dessas energias da forma que sempre foi para estar, né? Da forma que sempre era para que elas estivessem, né? Sendo elas conduzidas sem obstruções, sem dificuldades, mas em virtude da vida desregrada que levamos, sem o conhecimento adequado sobre as determinadas questões ou determinadas situações, nós vamos agredindo, né, e entupindo, né, e levando a esse sistema a trabalhar de uma forma descompassada com o que era para ser. Então tudo isso vira ou traz situações, né, que envolve-se desde atos gerados, também de atos já praticados, ou até mesmo de atos, né, envolvendo leis de causa e efeito, e aí cada um tem que fazer o trabalho para que possa esse veículo, né, voltar novamente a operar, voltar novamente a trabalhar, voltar novamente a estar sintonizado e afinado para os propósitos que se quer buscar. É evidentemente que quem realiza esses exercícios, quem começa com esses exercícios e começa a atuar nesse campo, consciente ou inconscientemente, ele começa a mexer com coisa muito séria. Ele começa a mexer e atuar em coisas que carecem, né, de um conhecimento, além do conhecimento amplo, da orientação devida, carece de muita cautela e também de muita base de yama e niyama, né? Uma das principais bases que se fala, uma das coisas que muito se toca dentro desse tema, é a questão bem estabelecida de Brahmacharya, né? Se Brahmacharya não estiver hoje muito bem estabelecido na vida do yogi, é um fracasso a adentrar nessas questões, porque faz com que essas energias, né, elas sejam potencializadas. As energias dentro do campo vital, elas são potencializadas e ela potencializa-se, né? Ela potencializa, seria a melhor colocação, diversas regiões do corpo, né? E aonde é que está uma região de muita sensibilidade é esta. Essa é uma região que tem uma sensibilidade muito grande, ela é uma região que responde muito a campos, né, ao campo astral, ela responde muito ao campo mental, e tudo isso é regiões que são devidamente estimuladas. Vamos tentar usar um exemplo, né, um exemplo no campo físico, para que nós possamos, de um mero e simples exemplo do campo físico, tentar trazer isso para melhor compreensão. Vamos fazer uma suposição de uma pessoa que não tem apetite, né? A pessoa não tem apetite, a pessoa não está comendo devidamente como se deve se alimentar, ela está com uma fraqueza física, ela está com aquilo, e é recomendado para essa pessoa um medicamento, né, um complemento, um vitamínico, um remédio, algo, né, que venha fazer com que estimule o apetite dessa pessoa, né?
partir do momento que essa pessoa passa a consumir esse vitamínico, né, esse complemento, a pessoa passa a ter fome e passa, consequentemente, a comer, né, tudo isso através desse medicamento. Ou muitas vezes nós podemos fazer, né, uma outra comparação, nós podemos fechar com essas duas comparações para entendermos. Suponhamos que uma determinada pessoa ela tem grau de melancolia, é uma pessoa que já tem certa melancolia, ela é uma pessoa muito melancólica. E por ser uma pessoa muito melancólica, ela está toda hora se abastecendo com mais coisas melancólicas. Filmes tristes, músicas depressivas, coisas que coloquem ela para baixo. Então ela está alimentando um estado que já está com ela, né? Então o que acontece? Quando nós estamos realizando, né, pranayama, os exercícios, nós estamos fazendo mais ou menos isso. Nós estamos, né, nos vitaminando, nós estamos dando condições para que portais, né, para que, por assim dizer isso, né, esses portais eles se abram. E no momento que eles se abrem, eles estão, todos eles, né, sem uma base, sem um critério, sem um embasamento muito fixo em yama e niyama, é o momento que todas as coisas, né, dentro de um campo emocional pode acontecer. E as primeiras delas, né, são atuadas em Brahmacharya. Se você não tiver, né, princípios sexuais bem estabelecidos, princípios sexuais bem compassados, conduzidos, aí as coisas ficam para lá, né, para lá de um campo as coisas ficam potencializadas, ficam aceleradas, e aí coisas danosas podem acontecer, né? Energias vitais são exauridas, né, do organismo através de uma atuação muito forte, a sexualidade muito desregulada, a pessoa, o seu estado emocional altera-se muito, se não tiver todas elas com os embasamentos, há questões de raiva, questões emocionais, todas essas questões negativas, né, do lado oposto do que nós estamos aqui buscando, todas elas ganham uma potencialização e aí tudo se perde, né? Se não tiver todo o embasamento de yama e niyama, aí você acaba atuando, né, de certa forma aí para o lado negativo, mesmo que você não esteja a devida percepção, mesmo que você não esteja a devida observação de tudo isso, né? Você começa a romper forças com muito pensamento, muitas cargas de ódio, cargas de negatividade, vira uma pessoa explosiva, vira uma pessoa, né, que tem uma impulsividade para uma desregulação, né, para determinadas coisas, vira uma pessoa, muitas vezes, dependendo do seu estado, dependendo do nível que você pode virar até mesmo um maníaco sexual. É muito realidade isso, né? Muitas pessoas que já tentaram, né, mergulhar nessas práticas, muitas pessoas que já deram os primeiros inícios dentro das práticas de pranayama sabem o que tudo isso faz, né? Sabem que tudo isso, se não estiver devidamente preparado para poder manipular essas energias são danosas, porque elas potencializam a vitalidade da gente, né? Elas atuam dentro de campos vitais, elas atuam dentro de campos energéticos, elas começam, né, a atuar como uma bateria. Sabe uma bateria quando ela começa a receber carga e ela começa também a impulsionar carga? É isso que acontece, né? A gente começa a alimentar o nosso organismo com maior quantidade de prana, nós trouxemos mais vitalidade ao nosso organismo. O nosso organismo, quando eu falo organismo, eu estou falando físico e extrafísico, né? Ele começa a ser potencializado como um dínamo, né, que vai girando, aumentando cada vez mais a quantidade de energia ali dentro daquele sistema processado. Começa então um encadeamento de uma energia muito forte, muito intensa, que não sabendo-se domesticá-la, vamos utilizar essa palavra, não era bem isso, domá-la, acho que seria ter pleno domínio através da força da vontade, essa energia pode ser danosa e pode ser levada para campos muito tristes, muito lamentáveis, e até mesmo pode fazer com que você perca, né, vitalidade física, pode fazer até mesmo com que a sua vitalidade física seja, né,
exaurida de uma tamanha intensidade, tamanha força, que você pode até mesmo, né, não sabendo conduzir de forma bem regulada a sua vida, abreviar, pode até mesmo abreviar, né, a sua própria vida. Você pode muitas vezes trazer para o seu organismo, para os seus órgãos, né, trazer para o seu corpo físico malefícios irrecuperáveis, né? Você pode até mesmo trazer para uma vida, você pode mudar totalmente, né, o caminho de uma vida e levar ela para um caminho de danassitude. Você pode também, né, com leis de karma, né? leis de causa e efeito, né? Leis de causa e efeito, você pode até mesmo se comprometer em muitos dos seus caminhos, né? Em virtude das coisas que você pode realizar com todos esses domínios em suas mãos. Uma outra coisa que é muito interessante ressaltar, os níveis, né, de clarividência, eles começam a aumentar muito, né? Os níveis de clarividência começam a crescer muito. Você começa a entender, compreender e ver. E se você não tem um embasamento de yama e niyama, você pende para a mão esquerda, né? Você começa a atuar para a mão esquerda, buscando vantagens indevidas em cima de determinadas questões. Então você acaba, né, virando, né, totalmente adverso, totalmente ao contrário do que o nosso propósito do yoga vem nos apresentar, que é um propósito do autoconhecimento, né? Que é um propósito de autossuficiência, é um propósito de você ser, né, uma pessoa que tenha o autoconhecimento e os poderes do adepto para poder sair dessa prisão, né, a prisão deste mundo de Maya, esse mundo, né, que nos traz uma ilusão tão grande. Aí, pelo contrário, você pode mergulhar cada vez mais se elevado, e o mais, não seria engraçado, mas o mais obscuro de tudo isso é que você é levado sem perceber. Quando você vê, você mergulhou, porque os seus desejos mais íntimos, né, os as suas propensões, os seus desvios de condutas menores que tem, eles potencializam-se dentro de ti, eles ganham força. É como se dentro de você uma força incontrolável viesse e tomasse as rédeas, o controle, baseado em princípios mal colocados ou princípios inadequados dentro de você. É muito sério tudo isso. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante de que você medite todos os dias sobre isso. É o momento de você estar fazendo autoavaliações, é o momento de você estar fazendo auto-observações, é o momento de você estar fazendo uma autovigilância. Como é que é isso? É o momento de você estar se auto-observando, é o momento de você estar toda hora, né, em estado de maior vigília, né, vigília mental, uma vigília emocional, né, uma vigília dos teus atos, uma vigília das tuas condutas, sempre está, né, com uma mantralização no plano de fundo, sempre você está com imagens no plano de fundo, né, imagens que venham sempre a lhe conduzir e a lhe levar pelo lado da espiritualidade, né, um lado muito espiritualista, muito espiritual, porque qualquer brecha que se abrir, sai de baixo, pode ser muito perigoso para quem não estiver preparado para tudo isso. Assim já acontece, sim, muitas vezes nós percebemos, quando ainda não manipulamos tais energias. Nasce em nossa mente, é uma semente, essa semente ganha força, ela ganha estágios, ela ganha, né, corpo, e quando vê, as coisas acontecem. Aí quando passa-se, né, um determinado período, ou esfria-se, ou perde-se essas energias, você para pensar, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu me perdi e fiz isso? Então é muito interessante de se ver, muito interessante de se analisar, porque estamos mexendo com coisas sérias. Porque a partir do momento que começa uma clarividência muito intensa, começa um domínio muito intenso, né? Você sai do princípio, né, de puxar alento, reter alento e expirar alento, e você começa a ver as energias, ter domínio mental sobre as energias, conduzi-las, essas energias. É um momento de um estágio, né? É um momento de um estágio energético, né, muito grande, muito grande. É o momento de conduzir, né, junto com asana, junto com yama e niyama, ao corpo a um estado muito pleno,
para que você possa se assenhorar-se, tomar-se rédeas, né, dessas situações, para que você possa trazer tranquilidade, para que você possa trazer suavidade, para que você possa trazer mansitude para todo esse sistema, para você poder colocá-lo no devido lugar e serenar-se ou concentrar-se somente nos seus pensamentos. Esse é o objetivo, né, de levar você para o mundo da mente, o mundo mental, e esses corpos que estão acima dessas camadas poderem estar sob o completo domínio e totalmente calmo. Porque a partir do momento, né, que pranayama estiver bem instalado, você também está muito apto, está muito com muito controle na situação, ou em qualquer outra forma de situação, para instalar, para se colocar em pratyahara. E nós vamos trabalhar o pratyahara, é o nosso próximo tema, que nós vamos estar falando sobre tudo isso, né? Logo após, né, que segue-se o domínio de pranayama, estabelece-se com maior controle, com maior afinco, com maior domínio, o pratyahara. E aí nós vamos estar falando exaustivamente sobre pratyahara na próxima sessão. Nós vamos estar falando muito sobre tudo isso, né? E depois você compreendendo, né, o porquê que é necessário que o yoga seja criado por alicerce, por bases, você entenderá que sem essas questões que nós estamos tratando aqui, com um mínimo de com um não pleno domínio, mas com bom domínio, uma boa conduta, tentar pratyahara e tentar concentração, né, tentar a concentração, tentar fixar o ponto, tentar colocar a mente naquele ponto, é praticamente impossível serem feitos esses passos com maior maestria, com uma qualidade muito superior a uma coisa média, né? Então é muito interessante que você tenha tudo isso, tá? O assunto que também dentro desse sutra, né, ele é debatido, ele fala no desaparecimento do que encobre a luz, tá? Uma coisa muito importante que é uma discussão que ocorre dentro do contexto, e muitas pessoas se perdem no entendimento. Muitas pessoas, segundo o Time nos destaca, ele quer nos alertar para isso, e a gente vai tocar nesse assunto, porque vai ser a temática desse encontro, né? Também sobre isso. Ele fala que, eu vou só fazer a leitura do título, a partir disso desaparece o que encobre a luz, né? A partir disso, desaparece o que encobre a luz. Luz, preste atenção nisso. Então o Time vem advertir que muitos comentaristas, eles olham essa expressão e entendem como o samadhi, né? Desaparece, a partir disso, desaparece o que encobre a luz. Então, ou seja, a luz não está mais coberta. A luz encontra-se visível e nós podemos ver e atribuir a palavra luz à iluminação da alma, à iluminação de Vatman, o estado, né, supremo no qual todo o entendimento se está presente, está fundido dentro de cada um de nós. Essa seria uma interpretação que muitas pessoas fazem, seria o verdadeiro estágio de Samadhi. Mas aqui a Time já vem nos apontar para isso, e vem nos corrigir dentro da leitura, né, dizendo que não é isso que Patanjali quis dizer. Patanjali não quis em nenhum momento dizer que isso. Porque acontece o quê? Esses são apenas alguns dos estágios para conduzir ao Samadhi, né? Ou seja, tem de haver pratyahara, abstração, tem de haver, né, depois, né, tem de haver os outros estágios de concentração, de confinamento da mente, tem que haver esses estágios mais profundos, né? Aqui, ó, tem de haver dharana, tem de haver dhyana, né? Tem de haver samadhi, para depois sim, né, em nirbija samadhi, haver o verdadeiro e total desprendimento. Então, como que você estando, né, com o domínio de pranayama, a partir disso encobre-se o que há, encobre-se a luz, né? O que desaparece, melhor dizer, né? Desaparece o que encobre a luz. Como é que isso vai ser? Se aqui está dizendo que ainda deverei praticar a abstração e que mais adiante ainda deverei
fazer, né, praticar dhyana, dharana e aí para atingir o samadhi. Então o que nós temos que entender? Luz, né? O que nós temos que entender essa palavra luz? Luz é energia, luz é o energético, né? Inclusive nos dias de hoje, muitas pessoas não têm o hábito de dizer, né, tivemos um corte na energia elétrica, que é a palavra mais adequada, a palavra mais acertada, é a palavra certa de se dizer. Mas muitas pessoas falam, faltou a luz, né? As pessoas não dizem isso, não sei se já chegou o vídeo de algumas pessoas. O correto é isso, né? É esse termo. Ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Mas outras pessoas dizem assim, faltou luz, cara, eu estou sem luz aí, as pessoas dizem, né? Não vou conseguir te atender porque eu estou sem luz, as pessoas falam. Mas na verdade é uma forma errônea, né, de se dizer. Certo não, estou sem energia elétrica. Foi interrompido para mim o fornecimento de energia elétrica, né? Porque a energia elétrica, o energético, é que faz ter luz, é o que ter os outros periféricos dentro de casa, né, elétricos trabalhando. Então, a partir disso desaparece o que encobre a luz, né? A energia. Então todo o campo energético, né, todo um conhecimento sobre energias, sobre energético, sobre vitalidade, isso desaparece, né? Desaparece esse não conhecimento e ocupa-se dentro de você um conhecimento muito grande, né, sobre energias. Inclusive você, né, conseguirá, através, né, de um domínio muito grande e também de um campo búdico muito pleno, muito intuitivo, você começa a ver, né, manchas no corpo de outras pessoas, você começa a ver aonde estão os esgotamentos energéticos, até mesmo, né, muitas vezes processo de troca de energias, as pessoas chegarão perto de você de um modo e sairão de outro modo de perto de você, as pessoas sentirão energia, emanação energética perto de você, né? Os animais, né, até mesmo os animais sentirão emanações energéticas perto de você. Então é isso que é essa descobertura da luz. Essa é a luz, né? A luminosidade, a luz é a essência, a energia que está por trás de tudo isso, né? Essa vitalidade, essa energia vital, essa energia, né, que interpenetra esse nosso corpo. Tudo isso desaparece no sentido que você não passa a ser, né, um ator coadjuvante, você passa a ser o ator principal, você passa a ter maestria, você passa a ter domínio, você passa a ter condutância, capacitância, você passa a ter, né, você começa a dirigir esses fluxos mediante a tua plena vontade sobre tudo isso. Essa é a colocação. Então, quando nós entendemos que esta luz que nós estamos falando é toda essa energia, né, é as conduções dessa energia de prana dentro de cada um de nós, aí você começa a entender o que realmente quer dizer o Sutra 52. Que a partir do momento, né, que você consegue despertar Kundalini, você ativa os chakras, né, você faz as verdadeiras obstruções, ativa os vórtices dos teus chakras, né, todos eles atuando em sincronia, desobstruídos, e você vira um mestre, né, um silã, um guru nesse sentido. Tudo isso está desencoberto, ou seja, você já tem um conhecimento pleno, o conhecimento que você não tinha, você adquiriu agora o pleno conhecimento de tudo isso. Então isso não é mais encoberto para você, isso não é mais suspense, isso não é mais um não saber, você passa agora a saber, mas não saber com teoria, você passa a saber com prática, com exímio conhecimento, você passa a ser um doctor, né? Um doutor sobre essa determinada situação. Eu acho que é muito importante para tudo isso. E ainda você consegue potencializar sentidos, você consegue minimizar, né, a intensidade dos sentidos. A pessoa, você trazer energia e aumentar o seu grau de paladar, você traz energia e aumenta a sua audição, você traz energia e aumenta a sua visão, é incrível, é incrível. É coisas assim que nós estamos falando, passa de um campo até mesmo de uma certa razão e começamos a entrar em campos que as pessoas dizem, eu não acredito que tudo isso é possível com a manipulação dessas energias físicas, né? Eliminar fome, eliminar sede,
tem muitas outras coisas. Vocês verão, logo mais adiante a gente vai estar destacando tudo isso conforme a leitura, né, da terceira sessão vai se desenrolando. Todas essas coisas são conseguidas, mas com plena humildade, com plena tranquilidade, não no sentido, né, de querer utilizar essas coisas e empregá-las de um modo errado. Aí você fica encoberto, aí você fica dentro de um determinado grau e dali não sai, e passa a ser, né, um escravo sobre tudo isso, tá? Um outro ponto que vai aqui salientar para nós, e nós temos que ficar muito claro com tudo isso, né, o que acontece quando nós tentamos fazer uma meditação, né? Nós tentamos trazer imagens em nossa mente, mas essas imagens elas nunca conseguem ser firmes, né? Essas imagens elas nunca conseguem ser nítidas dentro do campo mental. Já pode perceber? Do mental inferior, do mental superior. A gente nunca consegue trazer, ó. Elas não conseguem ser retíveis, elas não conseguem ser duráveis, elas não conseguem trazer, né, o grau de detalhes que nós precisamos. Por mais que nós exercitamos, ainda há uma grande distração, ainda os ruídos externos atrapalham, mesmo que pouco, né, mesmo que pequeno, não há um bloqueio sobre tudo isso. Então é difícil, né? A gente tenta reter uma imagem, aquela imagem foge, você tenta puxar de novo, ela foge, aí você tenta segurar ela de um determinado... Olha, eu quero ficar olhando assim. E ela muda de lado, ela sai de sintonia, ela entra em foco, outras coisas vêm e contaminam, né, o seu campo mental, outras coisas vêm e entram, outros sons externos vêm e atrapalham. Então, assim, há um desarranjo, há um campo frustrado, né? Você sempre está frustrado e nunca está conseguindo ir à frente, você nunca está conseguindo o propósito. Então o que acontece? Quando você tiver domínio, né, sobre esse campo energético, quando você tiver domínio, né, pleno do pranayama, o que acontece? Para você as imagens ficam mais claras, mais nítidas, né? Porque essas camadas que antecedem, né, até o corpo mental, você já tem domínio sobre elas, né? Olha que yama e niyama bem estabelecido. Então, de certa forma, o corpo astral, né, toda a astralidade, o corpo das emoções estão amainados, tranquilizados, né? O corpo físico na posição de asana bem já colocado, devidamente colocado. Asana dominado, então ele não é mais empecilho, o corpo físico não é mais o determinante, né? As dores físicas, as situações, tal, né? Não é mais alimentação bem regrada, um corpo bem saudável, bem preparado para tudo isso, não é mais. As energias vitais, todas elas então desobstruídas, o corpo cheio de vitalidade, cheio de controle, pronto para que eu possa, né, atuar em pratyahara, pronto para que eu possa, né, pegar todas focar-me devidamente onde eu tenho que colocar a minha mente, dentro do meu corpo mental, lá dentro dos meus pensamentos, e lá trabalhar com imagens. As imagens ficam mais coloridas, as cores são mais intensas, você tem um domínio muito grande, né, de formatar na sua mente uma imagem, a recordação aumenta, né? Você consegue trazer cenas que estão na sua memória e trazê-las e retê-las, e elas ficam, né, como se fosse não somente um olho aqui assim, né, onde que você tem coisas que você tem que colocar pontos e tudo desfocado, abre-se como um quadro nítido. Toda a imagem, né, você consegue ver os detalhes, você consegue ver a riqueza das coisas, você consegue observar coisas naquela imagem que do primeiro momento você nem sabia que ali tinha. No primeiro momento, quando teus olhos correram em cima dela, você não tinha percebido, você começa a ver aquelas camadas, aquelas coisas, aquelas situações. A exemplo, né, se você tiver com uma imagem aqui na sua frente, né, uma imagem de um campo, você começa a ver os desdobramentos das coisas, as coisas que você não tinha percebido antes. Vamos supor que aquele campo tivesse animais. Você começa a olhar para cada um dos animais, começa a ver as manchas que antes você não tinha percebido, coisas que naquele momento você estava focado, mas não estava focado, que você está focando nesse exato momento. Então, tudo isso se dá, né, a partir de um domínio de todas essas questões. Tá? Então é muito interessante entender o que é esse desaparecimento do que encobre a luz.
tá? A gente vai fazer o seguinte agora, nós estamos chegando já com 36 minutos, né, aí de vídeo. Nós vamos agora um pouco de leitura, vamos fazer a leitura de tudo isso, e conforme a gente vai fazendo a leitura, a gente vai parar para poder fazer alguns apontamentos, algumas colocações, até que nós vamos conduzindo então a nossa leitura para o seu término, tá? Acho que faria esse destaque depois sobre o 53º Sutra, porque o 53º Sutra praticamente ele funde-se com o 52. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre a imagem mental, nós vamos falar muito sobre essas questões no próximo encontro, né? O próximo encontro ele vai trazer ele vai ser muito determinante para nós falarmos desse assunto, para nós tratarmos sobre esse assunto, para nós falarmos sobre imagem, sobre todas essas questões, né? Sobre você tentando colocar a tua imagem num ponto fixo, tentando entender sobre o que está aquilo. Nós vamos falar bastante sobre essas coisas, tá? Então vocês fiquem bem tranquilos quanto a isso, que nós estamos atuando trazendo alguns pontos para destrinchar esse Sutra 52, tá bom? Deixa eu colocar esse apontamento aqui ao lado. Vamos deixar ele aqui. E aqui nós vamos aqui, ó. A segunda sessão dos Yoga Sutras. Nós estamos em Sadhanapada. E nós vamos agora para o Sutra de número 52, que diz assim: a partir disso, desaparece o que encobre a luz. Nesse Sutra e no próximo são dados dois resultados da prática de Pranayama, os quais são de grande importância para o yogi. O primeiro é o desaparecimento daquilo que encobre a luz. Agora vem a expressão que Taine nos diz, né? Muitos comentaristas afastaram-se por completo do assunto a interpretarem este sutra e considerando evocadamente esta luz como a luz da alma. Atribuem assim a prática de pranayama conquista de resultados que aparecem depois que se obtém considerável sucesso nas práticas subsequentes, que seriam dharana, dhyana e samadhi. Esta falta de interpretação é muito mais surpreendente à vista do sutra seguinte. Se pranayama prepara a mente para dharana, que representa o primeiro passo no controle mental, como pode ele produzir a remoção daquilo que encobre a luz da alma, que é a culminância do controle mental? O encobrimento da luz mencionado nesse sutra não é obviamente utilizado como referência à luz da alma, mas a luz ou luminosidade que acompanha os veículos mais sutis associado aos veículos físicos e que nele interpenetra. A distribuição de prana no prana maya kosha e o desenvolvimento dos centros psíquicos no indivíduo comum são tais que ele é bastante insensível aos planos mais sutis. Quando, através da prática de pranayama, as necessárias mudanças na distribuição de prana tiverem sido feitas aos centros psíquicos e os centros psíquicos tiverem sido ativados, o mecanismo dos corpos mais sutis entra em um próximo e mais íntimo contato com o cérebro físico, e é possível tornar-se cônscio dos veículos mais sutis e a luminosidade que está associada a eles. Ponto. Segura aqui. Vamos fazer uma colocação aqui, ó. Assim, ó. Vamos tentar criar aqui, ó. Samadhi, tá? Aqui é os estágios mentais. Dhyana, dharana. Aqui, tá? Aqui vem os determinados estágios inferiores, abaixo de tudo isso. Em todos os outros corpos, né? Mental superior, mental inferior, astral, vital e o corpo físico denso. Então, o desencobrir a luz é desencobrir a luz até aqui, no estágio mental. Tá? Não tendo completo controle do mental, já tendo tu viu aqui fala que já prepara para a mente, então já tem ali, então já está tocando o mental. É daqui para baixo, ainda tem esse caminho daqui para cima. Né? Só que nós temos que ver o seguinte, nós estamos trabalhando o que há de ser trabalhado. Né? Exemplo assim, o que há de ser purificado, energizado, dominado e tal. Né? Mas aqui para cima aqui ainda vamos ter de trabalhar.
né? Daqui assim, do campo mental para cima, ainda tem que ser feito o trabalho. Que é o trabalho da evolução, é o trabalho da humanidade, é o trabalho de todos nós, né? Nós estamos ainda trabalhando aqui para cima, para chegar ao grau de angelitude, semideus e deuses, né? Nós estamos ainda, Deus. A humanidade encontra-se aqui, só que, né, de uma maneira inconsciente, incônscia, trabalhando e com tudo isso aqui desregulado, desativado, todo daqui para baixo, todo ainda sem domínio. Ainda estamos aqui, né, nesse campo de ciclo. Então aqui nós vamos estar assim orando, se colocando base, colocando conhecimento, colocando domínio, colocando tudo que tem que ser, até onde que pode, que é aqui. Aqui agora sim está preparado, encobriu-se essa camada, vamos dizer assim, isso aqui tudo já é conhecimento de luz que já é nosso, nos pertence, é algo que é nosso. Agora nós vamos trabalhar o que ainda nós temos que trabalhar, o que ainda não é nosso, né? Nós já temos isso aqui, só que nós estamos com isso aqui todos despreparados, todos desregulados dentro de nós. Nós já não temos um corpo, nós já não temos um corpo vital em nós trabalhado, já trabalhamos isso milhões de anos. Só está todo desregulado, desaparelhado. Nós temos que alinhar de novo, né? Nós não temos um corpo físico, só que nós não está mal empregado, sim. Nós não temos um corpo astral, temos, só que o corpo astral está fazendo suas funções devidas, tem que ser feitas. Então nós vamos fazer um retrabalho em cima de tudo isso, um alinhamento, até onde que a evolução atingiu, né? Vamos botar assim, a evolução se encontra, que é até o 4º estágio, tocando o 5º estágio, que é o estágio angelical, né? Aí depois nós vamos para semideuses e deuses. Tu entende? Essas colocações, mais visões na visão espiritualista, fora das colocações. Então, desencobre o que é a luz, né? Nós vamos estar ativando já chakras que nós já trabalhamos por muitos milhões de anos, né? Por muitos evos aí de anos que já foram trabalhados pelos nossos caminhos, nós vamos estar trabalhando eles, né? Através desses exercícios, vamos estar ativando, atuando. E vamos aí tendo pleno domínio, né, sobre todos eles. Então nós não podemos confundir, né, esta luz como a luz da alma, né, essa luz de essência que nos habilita a sair da prisão no qual nós nos encontramos. É um passo, é um caminho que nos traz a um ponto muito grande. Mas se não tiver yama e niyama bem afixados, bem colocados na parte de baixo, dando total sustentação, né, total base para o caminho, você traz um descontrole muito grande no plano astral, muito grande dentro da astralidade, que é o campo das emoções. Você traz um descontrole muito grande. Aí, inclusive hoje já há descontrole, né? Hoje você já há descontrole, hoje você é vítima, né, de suas próprias emoções desreguladas, desenfreadas, juntamente com... Você não sabe se está sentindo ou não sabe se está querendo. Quando você quer, você na verdade está sentindo. Quando você está sentindo, na verdade, você acha que está querendo, né? E vice-versa. Então você tem que se pensar muito sobre essas questões. A meditação é o ponto que te leva aos caminhos, aos campos mais profundos de tudo isso, tá? Vamos continuar aqui a leitura. Agora a leitura é muito tranquila de ser concluída, né? Até mesmo ainda nos faltam aí 15 minutos para nós ficarmos conversando. Agora aqui diz assim, ó, uma vantagem adicional para o sadhaka desse contato com os veículos mais sutis é que as imagens mental com as quais ele tem de trabalhar em dharana e dhyana tornam-se mais precisas e quase tangíveis. As imagens mentais obscurecidas e manchadas com que uma pessoa comum é capaz de formar em seu cérebro são substituídas por imagens nítidas, bem definidas nos veículos mais sutis. Essas imagens são manipuladas e controladas com muito mais facilidade. Então, observa o ganho, né? E observa
o tamanho salto que se dá em uma determinada busca, né? Então você analisa tudo isso. Paramos para analisar e refletir um pouco acerca desse pensamento. Quando nós estamos, né, do modo incorreto, vamos tratar dessa natureza, ou sem o determinado conhecimento pleno, né, ou sem estar devidamente preparado para isso, nós estamos tentando meditar. Tenta puxar as imagens da tua mente assim, ó. Eu sei que agora não é o momento para isso, mas tenta se auto-averiguar, né? Por que eu não consigo formar essa imagem? Por que essa imagem é escura demais? Por que essa imagem eu não consigo reter, né? Muitas vezes tem pessoas que fazem a meditação da vela, né? Aquela de colocar a vela em frente, olha para a luz, fecha os olhos, olha para a luz, fecha os olhos, e não consegue, a imagem não está lá dentro. Aí vê, começa a sentir frio. Ah, que frio. Ah, tá frio. Ah, tô com desconforto, tá me doendo minhas pernas, né? Aí começa o estômago. Ah, eu não devia ter comido tanto, não devia ter comido aquilo. Peraí, a imagem. Aí a imagem vem, porque a imagem se perde. Aí tem um barulho, se perde tudo de novo, né? Aí você tá ali. Ah, calma, foco. E vem e respira. Ah, respira de novo, se tranquiliza e puxa a imagem de novo. Aí a imagem se desmancha na tua frente. A imagem vem, aumenta, vem para cá, vem para lá. Começa a contaminar de situações. Oh, Deus, droga. Até o próprio corpo físico se intrometendo, trazendo cansaço. Ah, droga, eu tô cansado. Ah, meu Deus, não vou conseguir agora. Ah, sumiu a imagem de novo. Começa as emoções a trabalhar. Ah, não sirvo para isso. Desisto disso, né? Isso não é algo para mim e tudo mais. Então, o que acontece? Quando nós começarmos de verdade a termos um domínio sobre tudo isso aqui, né? A termos um domínio dentro com as energias de pranayama, a gente começa a trazer mudanças na distribuição que ativam centros psíquicos e o mecanismo dos corpos mais sutis em um próximo e mais íntimo, entram em um próximo e mais íntimo contato com o cérebro físico. E é possível tornar-se cônscio dos veículos mais sutis e da luminosidade que se associa a eles. Então a gente começa a ter mais contato com esses corpos, a entendê-los, a tranquilizá-los. Por isso que muitas vezes é dito, vocês já devem ter ouvido aqui nos nossos vídeos, sobre as 4 horas, né? 4 horas da posição de asana. Imagine só, você vai começar, né, exemplo, mantralizando mantras, criando um ambiente, vai harmonizando-se, vai tranquilizando-se, serenando-se, vai, né, apagando-se, suavizando, tudo isso dentro de um determinado ritmo de horários, né? Até para que consiga chegar até o ponto X. Então você analisa, né, quanto tempo aqui mais ou menos é empregado para que haja uma devida colocação das camadas necessárias para chegar até lá. Então assim, nós temos que, claro que para pessoas muito avançadas é como piscar de luz para ir de um ponto ao outro, né? Piscar os olhos, né, para ir de um ponto ao outro. Mas nós estamos ainda aprendendo. A partir do momento que começa um domínio dessas energias, exemplo, né? Ah, estou com sede. Vitaliza, acaba a sede, né? Acaba todo o sistema de sede. Ah, aquele alimento tal, vitaliza, elimina essa questão. Corpo, tranquilo, sereno, calmo. Corpo não é mais o físico, né? Não é algo mais que traga empecilho, distrações no campo.
mental, por mínimas que sejam, por mais pequenas que sejam, não trazem mais essas. Aí você vai começar. Tranquilizou, harmonia, paz de espírito, paz interior, calmo, sereno. Tudo está no seu devido lugar, tudo está devidamente colocado, como tem de ser. E aí você vai puxar as imagens. A imagem não vai abrir só aqui assim, ó, né? Ou aqui assim. A imagem ela vai abrir aqui assim, ó. Uma plenitude, né? Um quadro muito bem desenhado. Um quadro muito bem vívido, com muitos detalhes. Riquíssimo de detalhamentos, né? Que num simples olhar, simples passagem de olho, numa paisagem, numa cena, você trouxe tudo isso, cores, cheiros, detalhes, ruídos, a sensação térmica, né? Todos os 5 sentidos estão compostos dentro dessa imagem. Tudo para você. Se lá tinha pó naquela coisa, se não tinha, qual eram as cores, qual era o horário, o que estava acontecendo, os sentimentos envolvidos. Você começa a ver os sentimentos, se tiver pessoas nas imagens, você começa a ver o sentimento delas, que elas estavam naquele momento. Né? Começa a ver o que elas estão explanando, os seus raciocínios, começa a ver mais riqueza nas suas colocações. Começa a prestar atenção nos detalhes que antes não deu tempo de você prestar atenção. Uma riqueza de detalhes, né? E começa a revelar coisas que você não conseguiria ver com os olhos. Elas começam a revelar que estavam naquela imagem, que estavam naquele momento, mas você não prestou atenção. O som, olha quanto ensinamento, quanta coisa tem nesse som. Você vai começar a fazer, por assim dizer, uma deflação, né? Vai ter sons nessa imagem. Vamos supor que tivesse som nessa imagem. Você vai começar a fazer eu vou usar essa palavra, não sei se está certa essa palavra, deflação desse som. Ou seja, o que aquela pessoa estava querendo dizer com aquilo? Aquelas palavras, aquela expressão. Ela não conseguia dizer o que ela queria ter dito isso, ela queria ter falado essa determinada coisa, ela queria ter dito isso, né? Oh, meu Deus, olha só, lá por trás passando aquela pessoa dava com aquele sentimento lá, eu nem reparei, olha só. Olha só, um exemplo aqui, lá no fundo da imagem, lá no canto da imagem tinha um cão, olha só aquele cão, que lindo aquele cachorro, ele estava. Nossa, como aquele cão estava bonito, olha só aquele. Aí você vai conseguindo, né, uma riqueza de detalhes incrível que você vai ver, né? Você vai conseguir, se você quiser, você pode remontar todo o seu dia. Todo o seu dia você pode parar, fazer análise de quando você acordou, o que aconteceu, como você caminhou, como você... Né? Porque está tudo aqui, né? Porque está tudo aqui dentro de você. Encontra-se tudo aqui dentro. Você vai conseguir reviver, reolhar, reobservar, olhar de outros ângulos, olhar de outra forma e tudo mais, tá? Eu sei que nós estamos já entrando um pouco mais, né, dentro já do assunto que é para o Sutra 53. Mas tudo bem, não tem importância não, a gente vai falar sobre isso quando nós chegarmos lá, tá bom, gente? Nós já estamos bem já encaminhando para o término, né? Acho que já deu para entender, né? Já deu para passar para vocês o que é a claridade de tudo isso, né? O que nós queremos falar com essa claridade desses pensamentos e tudo mais, né? Nós estamos então fechando já esse nosso Sutra 52 e nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões no Sutra 53, que é o próximo Sutra, tá? Nós vamos falar um pouco já que a mente já fica preparada para a dharana, né? Para a concentração, tá? Nós vamos estar falando sobre tudo isso então aqui. Mas não podemos esquecer também, depois de fazer um fechamento nesse assunto, nós falarmos aí de Pratyahara. O Sutra 54 aqui, ó, só para você ter uma noção, ele começa na metade dessa folha aqui
E ele segue mais esse rosto, este rosto aqui, e ele vem até aqui. Então, praticamente, ele é uma folha, né? Ó, 2 rostos aqui, uma folha e meia. Eu quero ver se eu consigo trazer tudo dentro de um pacote só, mas tem muitos conceitos aqui dentro, tá? O tema Pratyahara, ele foi trazido aqui. E aqui no 55º Sutra, ele é feito, né? Ele é trazido, é um complemento para poder fazer o fechamento do assunto. E aí tudo que envolve depois, né? Tudo que envolve após, né? Após Pratyahara, que entram-se nas concentrações, Dhyana, Dharana e Samadhi, está tudo aqui, na sessão de número 3. Então a gente quer ver se em mais 2 encontros nós conseguimos fazer o determinado fechamento desse texto aqui. Mas o que a gente vai apontar, o que a gente vai falar aqui agora? Então nós teríamos, virtualmente falando, né, nós teríamos 1, 2, 3 encontros para nós finalizarmos, né? Então possivelmente nós conseguimos ainda colocar fim nesse tema neste ano, né? Então, ou seja, nós temos mais 3 encontros para poder fechar essa sessão. Nós estamos agora chegando em novembro, né? Novembro, nós iríamos praticamente até dezembro para poder chegar até ali, né? Até o término. Mas suponhamos que nós levássemos mais 2 encontros, nós teríamos mais um mês, nós íamos até praticamente na primeira, segunda semana de dezembro. Mas bem tranquilo, né? Não haverá possibilidade que fará com que nós não começamos de um modo ou de outro em 2020, dentro do assunto já de Pratyahara, né? Dentro do assunto de Vibhuti-pada, que é a terceira sessão. Nós estamos já então num fechamento, nós estamos num período muito importante, né? Nós estamos chegando na metade de toda essa nossa jornada, nós estamos chegando já na metade de todo um projeto que a gente vem consumando já de muito tempo. Nós já estamos chegando bem na metade deles. Aí nós vamos falar sobre a sessão número 3. Nós vamos entrar na sessão número 3. A sessão número 3 também é muito importante para nós aprofundarmos nos temas também que ali nos trazem, né? Que ali nos trazem. É muito importante mesmo. Acho que é muito também importante tratar sobre esses assuntos que nós estamos tratando, porque a sessão número 3 ela vai falar de pontos muito internos, né? Muito interno. Ela vai falar também a partir dessa segunda parte, gente. Ela vai falar a partir dessa segunda parte sobre a aplicação da semente de Simyama, né, nas questões, todos os desdobramentos que virão, os conhecimentos que dali surgirão. É algo muito profundo, muito forte, né? Muito forte mesmo. E eu, de certa forma, também fico feliz por chegar até esse ponto. E ainda ver, né, o quanto que nós temos de nos melhorar, o quanto que nós temos de progredir, o quanto que nós temos de acertar nossos caminhos, ajustar nossas questões para dar continuidade, né, a esse importante tema. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro e eu agradeço a todos que me acompanharam até então e Namastê.